Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Na cidade de Aveiro. E este é o Jornal da Uma, na Rádio Observador, com a edição do Miguel Videira. Miguel, a Air France KLM vai formalizar o interesse na compra da TAP até ao final do mês. Disso mesmo deu conta há pouco o presidente executivo da companhia aérea. Foi durante a apresentação de resultados do terceiro trimestre. Disse Benjamin Smith que a empresa vai formalizar o interesse na compra da TAP até ao final do mês de novembro. O governo pretende privatizar até 49,9% do capital da transportadora aérea portuguesa. E a presidente do Conselho de Finanças Públicas alerta para as ineficiências sérias na saúde. Nazaré da Costa Cabral classifica o setor da saúde e a despesa orçamental como uma situação muito delicada e complexa. Ouvida a esta hora no Parlamento, no âmbito do parecer sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, a Presidente do Conselho das Finanças Públicas destaca as dificuldades ao nível de recursos humanos e técnicos, mas não só. Estamos convencidos que, de facto, existem ineficiências no setor. Portanto, de facto, a questão não é apenas uma questão de carência de meios financeiros. Há ineficiências sérias, há desperdícios e é preciso atacar, de facto, esse problema com toda a frontalidade e com coragem, enfim. Mas é evidente que os decisores políticos é que terão que ser consequentes com as medidas que anunciam. Nazaré da Costa Cabral salienta a intenção do Governo de criar uma unidade para combater a fraude no SNS, proposta que prevê uma poupança de 800 milhões de euros. E o Conselho Económico e Social defende um aumento estrutural das pensões. Uma posição assumida de viva voz durante uma audição esta manhã no Parlamento. Foram ouvidos o Presidente do SES, Luís Pais Antunes, e também o Conselheiro do Conselho Económico e Social, João Carlos Teixeira, no âmbito da discussão do orçamento. Ora, foi precisamente João Carlos Teixeira que defendeu a necessidade de aumentar de forma estrutural as pensões, ao invés, como defende o Governo, de promover aumentos extraordinários em função da disponibilidade orçamental. É importante garantir previsibilidade aos reformados nos seus rendimentos e é importante, e penso que aí todos nós concordaremos, é importante também que, esses aumentos de pensões não sejam causadores de perda de poder de compra. Eu penso que sobre esses princípios gerais de previsibilidade de rendimentos e garantir, pelo menos, a manutenção de poder de compra, é nesses princípios que surge aqui a proposição, digamos assim, de que o Orçamento de Estado deve privilegiar esses aumentos estruturais. É isso que defende o Conselho Económico e Social, que alerta para o facto da atualização automática de pensões, que ocorre todos os anos e que está prevista na lei, não impedir a perda de poder de compra dos pensionistas no próximo ano. E a Ministra da Justiça, Rita Larcão Judice, considera que a Operação Marquês representa, e passo a citar, tudo o que pode correr mal num processo. Na terça-feira, o Tribunal Central Criminal de Lisboa decidiu prosseguir o julgamento da Operação Marquês sem conceder tempo ao advogado oficioso atribuído a José Sócrates, depois de Pedro de Lille, o até aqui advogado do antigo chefe de governo, ter renunciado à defesa de José Sócrates. Agora, a Ministra da Justiça, confrontada com este caso, recusa a comentar a decisão da juíza Presidente do Coletivo de Juízes, Susana Seca, mas diz também que este processo é um guia para o que não pode acontecer. Eu não vou pronunciar sobre o caso em concreto, como é natural. Todos nós sabemos, e isso vou dizer, que este caso tem representado tudo o que pode correr mal num processo, é um guia para o que não pode acontecer. Eu não vou pronunciar sobre a decisão da juíza. É importante que o processo ande e o juiz deve ter autonomia de conduzir o seu processo. Não acho que tenha sido um passo que tenha corrido mal. Declarações da Ministra da Justiça aos jornalistas à margem do encontro anual do Conselho Superior de Magistratura que decorre hoje e amanhã em Setúbal. E seguimos este jornal com a entrevista a Jorge Sobrado, candidato às autárquicas nas listas do PS. Aceitou o convite do social-democrata Pedro Duarte para ser vereador da Cultura na Câmara Municipal do Porto. E esta manhã, aqui na antena do Observador, recusou ter traído o Partido Socialista. Sublinha que o programa cultural que defende tanto podia ser executado pelo
pelo PS como pelo PSD. Diz também que o convite feito por Pedro Duarte era irrecusável. Ele, de facto, não poderia virar costas num contexto em que o presidente eleito me havia garantido as condições para executar o programa que eu tinha colocado a debate eleitoral. Eu não venho com outras ideias, eu venho com as ideias que propus e disponibilizei ao Partido Socialista, a quem continuo a agradecer a confiança que me entregou neste combate eleitoral, que foi, aliás, um belíssimo combate eleitoral. E assim, Jorge Sobrado afasta a ideia de que é um vira-casacas. A minha casaca é a mesma, diz Porto, Cultura, Independente. E, portanto, eu estou no exato sítio em que estava. Há um preço a pagar quando se convidam independentes. A margem de liberdade do independente é o facto de não estar cativo de uma solidariedade partidária como um militante. As explicações de Jorge Sobrado para o convite que aceitou, feito por Pedro Duarte, para assumir a pasta da Cultura na Câmara do Porto, recusa que a aceitação do convite represente uma traição ao PS. E o candidato presidencial João Coutinho de Figueiredo ficou chocado ao ver o governo adotar a frase "Portugal fica mais Portugal", depois da aprovação da Lei da Nacionalidade. Que foi aprovada com voto a favor da Iniciativa Liberal, partido que apoia a candidatura presidencial de João Coutinho de Figueiredo. Ainda assim, o Liberal não está de acordo com o governo e explica de que forma se deve definir Portugal. Eu acho que Portugal mais Portugal é uma frase que logo na altura me chocou, desde logo do ponto de vista estético e depois do ponto de vista político. Acho que o Portugal que não se define por esse tipo de situações. Portugal define-se por aquilo que têm sido os nossos quase 9 séculos de história e o orgulho que temos naquilo que já fizemos e, sobretudo, a vontade daquilo que vamos querer fazer. Portugal não se define por pormenores e detalhes da lei de nacionalidade. Eu não faço previsões sobre a vontade de terceiros e muito menos do Presidente Marcelo, que não é provavelmente fácil de prever. A lei da nacionalidade aguarda ainda a promulgação ou veto do Presidente da República, João Coutinho de Figueiredo. Não está sozinho nas críticas. Também Henrique Gouveia e Melo, outro candidato a Belém, numa entrevista à Antena 1, criticou o governo por defender que, depois da aprovação da lei da nacionalidade, Portugal fica mais Portugal. É a tal frase da polémica. 1h07. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Começamos com desporto. A Seleção Nacional de Sub-17 joga a esta hora a segunda partida da fase de grupos, a contar para o Campeonato do Mundo em Doha, no Qatar. A Seleção das Quinas defronta a campeã de África, Marrocos, segunda jornada do Grupo B do Mundial. E estão a ser favas contadas. 36 minutos de jogo. Portugal está a vencer por 3-0. 36 minutos, 3-0. Golos marcados por Aragão, Cabral e Mide, 3 jogadores diferentes. Portugal venceu também na primeira jornada. E em caso de vitória, a formação orientada por Albino Maçãs fica automaticamente apurada para a fase seguinte da competição, a fase a eliminar. Já foi reposto o fornecimento de eletricidade em todo o país, depois dos cortes provocados pelo mau tempo, cortes que afetaram perto de 37 mil clientes. A eletricidade foi reposta de forma gradual ao longo do dia de ontem e, segundo dá conta a Redes, a agência Lusa, à meia-noite já não havia clientes sem energia elétrica. Miguel Videira e o Jornal da UMA.